noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Sônia Schmidt e você está no canal Mensagens Bíblicas. Peço a todos que dê o seu like, ative o sininho, as notificações. Nessa noite eu quero deixar para você alguns versículos da Palavra do Senhor que fala em respeito à fé e à obediência. Porque sem fé e sem obediência nós não agradamos ao Senhor. O Senhor não responde a nossa petição, a nossa oração. Louvado seja Deus. E em 1 Reis, capítulo 17, fala em respeito às profecias de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, um homem obediente do Senhor. Elias, um homem que guardou a fé no Senhor, mesmo diante de lutas e aflições do dia a dia, como nós mesmos hoje em dia, temos lutas, temos faltas, temos dificuldade, mas perseverando na presença do Senhor, guardamos a nossa fé na palavra do Senhor, porque o Senhor fez promessa de estar conosco em todo o tempo, mediante as lutas, aflições e a dificuldade. E não era assim com os nossos antepassados, aqueles que nos antecederam. Também muitos deles guardaram a fé, passaram por lutas, passaram por provações, mas com a fé inabalável, sempre crendo no agir de Deus. A palavra do Senhor diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja Deus. Então, estava numa condição de seca naquele lugar, mas o Senhor cuida dos seus. E o Senhor cuidou de Elias, como Ele cuida de nós hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retire-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então o Senhor deu uma ordem a Elias para se retirar daquele lugar e ir para o Jordão, para o rio ali, para que onde tinha uma corrente de água, para que não lhe faltasse água naquele tempo de seca. Louvado seja o nome do Senhor. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Como o nosso Deus é tremendo, dá ordem aos corvos, aos pássaros, para alimentar Elias naquele lugar. E Elias obedeceu, ele foi para ali. O Senhor não ofereceu um prédio, não ofereceu uma casa luxuosa, disse para ele ir para onde teria água, para ele não passar sede, e que iria ordenar aos corvos para o alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E debaixo da obediência ao Senhor, Elias foi para o ribeiro, ali para onde tinha água. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor cuidou de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, no versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus poderoso, que dá ordem a um corvo para sustentar um ser humano. Quanto grande é o amor do nosso Deus pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós paramos para meditar na palavra, nós vemos que amor o nosso Deus tem pela nossa vida. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele passa conosco nas lutas e nas aflições. Louvado seja Deus. No versículo 8 diz assim: e veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora o Senhor dá mais uma ordem a Elias, que ele se levante daquele lugar que ele estava, daquele ribeiro, e vá para Serepta, que ali daria a ordem a uma senhora viúva que ele sustentasse. Nos chama a atenção esse texto, que muitas das vezes nós podemos até pensar que nós estamos só, como aquela viúva.
Ela estava viúva, ela tinha um filho, ela estava sem condições. Mas o Senhor disse para Elias: levanta-te e vá para Serepta, que lá tem uma viúva que eu vou ordenar que te sustente. Olha como o Senhor já sabia que tinha uma viúva lá, e ele também sabia as condições daquela viúva. Mas o Senhor enviou Elias lá procurar aquela viúva, porque mediante a bondade e a obediência daquela viúva, ela seria abençoada através daquilo que ela ia fazer, que o Senhor estava dando uma ordem. Então Elias se levantou e foi para Serepta. Quando ele avistou aquela viúva catando ali uma lenha para fazer aquela última comida, e quando ele chega a ela e diz para ela, conversa com ela, o texto diz assim: e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água. Então ele pediu água àquela viúva. Ele a viu e pediu água. E indo ela a trazê-la, ele chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Louvado seja Deus. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então ela já disse para ele que vive o Senhor dele, Deus, que ela não tinha. Ela só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija. E o Senhor, e ela disse assim ao texto, diz assim para nós o texto: vê que apanhei 2 cavacos, eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Então, ela estava numa condição que ela não tinha mais esperança dali para frente. Ela só tinha aquela condição. Ali ela estava aguardando tão somente a morte ou a provisão de Deus para a vida dela. E o texto diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Aleluia, glória a Deus, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. E a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E assim aquela mulher, em obediência, fez como Elias ordenou, segundo a palavra do Senhor. Ele chegou lá, ministrou sobre a vida dela. O Senhor disse que não faltará, até que dê chuva, na cidade, não faltará o alimento. E ela creu, ela recebeu a palavra, e ela foi, fez e deu a Elias. E o texto vai nos dizer que Elias comeu, ela comeu, o filho dela e toda a família, não faltou alimento. Então o Senhor, Ele age em meio à nossa fé e à nossa obediência. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela nos orienta como conduzir a nossa vida. Quando nós estamos em obediência, o Senhor faz a obra, o Senhor provê meios, o Senhor abre porta, o Senhor cura a enfermidade. Mas nós temos que levar uma vida em obediência à palavra. Nós temos que guardar a nossa fé no Senhor, mesmo quando nós não vemos nada a favor. Mas se o Senhor disse, nós temos que aceitar essa palavra, guardar no nosso coração a fé e aguardar no Senhor a provisão do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. A paz do Senhor Jesus a todos.